Ainda, como perceber diferencial, se você vai hoje numa loja, eu já falei isso durante essa semana, inclusive, você percebe um Promob muito parecido, você percebe uma forma de apresentar muito parecida, um MDF, uma cor do acabamento muito parecido. O que vai te diferenciar, eu acho que já ficou claro, né? Mas é a forma que você atende e conduz todo esse processo junto aos seus clientes. E numa hora onde o cliente é a hora mais tensa do processo, que é o cliente realmente decidir por comprar, é a hora mais tensa, né? Ele não, ok, vou comprar, porque falamos de dinheiro, falamos de um monte de coisa. Você diga para ele, olha, fique tranquilo, porque esse material que eu tenho aqui, nós vamos elaborar um só para você, para o seu projeto, e é o que vai ser o nosso balizador, é o nosso norte. Isso aqui é o nosso norte, nós não vamos fazer nada diferente do que está aqui, a não ser que seja para melhorar, e te digo mais, você vai saber exatamente cada passo nosso. No meio, onde os clientes estão cada vez mais desconfiados, onde os clientes estão cada vez mais desenganados com tanta empresa, tanto projetista, tanta marcenaria que eventualmente não está muito aí para o cliente, quando você abraça ele no sentido de mostrar, olha, eu tenho tudo que você precisa para tornar a tua obra uma experiência tranquila, e que seja que você fique contente com o processo, não só com a mobília, porque de nada adianta, nesse meio, nós entregarmos uma mobília linda, maravilhosa daqui a 60 dias, só que no meio do processo o cliente se estressou tanto, que cada vez que ele vai abrir uma porta da cozinha dele, ele vai lembrar de todo aquele perrengue que ele passou. Também não é bacana. Veja, o fim foi construído. Você construiu a cozinha mais bonita do bairro para ele. Mas o processo foi tão danoso que ele não vai ver dessa forma. Ele não vai ver com tanto carinho assim e vai ver você sempre de uma forma negativa quando ele precisar utilizar ali o ambiente dele. Ele vai contar para as outras pessoas também. Então, é muito sério isso, que o processo mais crítico, que é o pós-venda, entre a venda e entre a entrega, precise também correr da melhor forma possível. Como é que a gente faz isso? Com um caderno técnico. Como é que nós convencemos clientes que têm dificuldade nisso, em confiar a nós esse tipo de trabalho? Com um caderno técnico, onde você mostra e você de fato percebe que o cliente, ali naquele momento que você mostrou, naquela forma ali de mostrar como outros clientes são tratados, ele vai dizer, poxa vida, se outros clientes eles tratam dessa forma, mostrando esse nível de detalhamento, esse nível de comprometimento, esse nível de trabalho, eu quero isso para mim também. É óbvio que eu quero, com certeza todo mundo quer, né? Quando você vai, por exemplo, você vai casar, por exemplo, e vai buscar uma cerimonialista para fazer o seu casamento. O que você quer ver? Que ela te diga que ela faz isso, aquilo? Não. Você quer que ela te dê o número de casais que ela já atendeu, você pegar o telefone e dizer assim, vem cá, eu estou falando com a fulana aqui, a cerimonialista, ela disse que fez o casamento de vocês. Me conta, como é que foi? E aí, se do outro lado vier, nossa, foi tudo certo, foi maravilhoso, fecha com ela, de olhos fechados, vale muito mais do que ela cobra. Você nem deixa a pessoa terminar, você já comprou ali. Você vai simplesmente assinar o cheque e pagar exatamente o que a cerimonialista disser, porque você vai entender, caramba, vale muito mais mesmo. Agora, se tu souber de alguém que foi feito esse trabalho e o pessoal disser assim, ó, foge, porque a gente só se incomodou, não importa se ela quiser fazer de graça para ti. É ou não é? Não, a cerimonialista agora resolveu fazer de graça para mim. Eu não quero. Oh, muito obrigado. De graça é caro ainda. Não é mesmo? De graça ainda é caro. É a mesma coisa dentro do nosso meio. Se a gente entender que é possível, que através dessas ferramentas, desses artifícios, né, como um caderno técnico, por exemplo, eu fazer com que o cliente tenha total segurança no processo, ao final das contas ele vai implorar para fechar comigo. Ele vai pagar o que eu quiser. Por quê? Porque você demonstrou quem é você, o que você faz e qual é a satisfação que os seus clientes têm. É essa a essência. Partindo desse princípio, você passa a fechar mais de primeira, mas sem sombra de dúvidas. Hoje de manhã mesmo, eu fiz uma reunião com algumas alunas do método que disseram, Anderson, a gente passou a fechar de uma forma tão fácil que a gente até ficou se perguntando, o que está acontecendo? Há alguns meses atrás a gente tinha dificuldade para fechar e nem era na primeira apresentação. Agora a gente está fechando 6, 7, 8, 10 projetos por mês na primeira apresentação. O que aconteceu de diferente? Será que os clientes resolveram pagar mais assim por conta própria? Não. É a forma de lidar com eles
que obviamente mudou. E é isso que nós trabalhamos lá dentro do método, onde você vai saber também, inclusive, como fazer um caderno técnico, como fazer um memorial descritivo, como trabalhar esse processo todo para analisar o cliente, descobrir se ele é visual, se é auditivo, se é sinestésico, fazer as perguntas, fazer vínculo com ele, entender o motivador, os 6 motivadores de compra, né? Obter lucro, evitar perda, evitar dor, aprovação social, sentir prazer e autorrealização. Dentro do método, nós trabalhamos isso passo a passo, que é o que faz, lá no final, os clientes fecharem, desejarem fechar logo de cara, logo de primeira, na primeira apresentação. Porque nós não precisamos de alteração de projeto, de revisão de projeto, do cliente pedindo para te mudar a puxador e terminar fazendo um projeto novo. Nós não precisamos disso. Ninguém precisa, nem o cliente mesmo precisa. E isso a gente consegue fazer, sim. E a gente consegue utilizando o caderno técnico, que é um processo importante que você deve ter, para também mostrar para os seus futuros clientes como eles podem fazer. Tá certo?